Deus seja exaltado e glorificado na sua vida e na vida de seus filhos, da sua família. Amém? Estamos agora no quarto vídeo dessa lista de vídeos sobre o jejum. Ensinamento sobre o jejum. Como devemos fazer em segredo? Pois Jesus, no capítulo 6, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, ele recomenda, ele ensina como fazer um verdadeiro jejum agradável a Deus. Porque muitos na época dele jejuavam, mas não recebiam nada. E até se perderam, foram para o inferno. E serão lançados no juízo final em um lago de fogo. Fazendo tanto jejum, pessoas religiosas. Por quê? Porque eram pessoas falsas, hipócritas, pessoas orgulhosas. Pessoas que gostavam de se aparecer, buscando glória vã para si mesmo. Então, jejuar é importante, muito faz parte da nossa vida e disciplina espiritual. A palavra de Deus nos ensina no livro dos Provérbios, no capítulo 4, ali tem um versículo que diz que a disciplina, ela é a tua vida. A disciplina é a nossa vida. Que disciplina? A disciplina espiritual, que é a oração e o jejum, os sacrifícios que você oferece a Deus. No capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: eu vos exorto, irmãos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Ele diz assim no versículo 1, eu vos exorto, irmãos, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse vosso culto espiritual. Em outra tradução, racional. Espiritual, vamos pegar essa tradução que é melhor. Então, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque os antigos judeus, eles ofereciam carneiro, bode, novilho, touro, rolas, pombinho, animais, alimento, eles ofereciam em sacrifício sobre o altar do holocausto. Eram diversos tipos de sacrifício que o povo oferecia a Deus. Oferecia um sacrifício de animais. Porém, era a antiga aliança. Na nova aliança foi abolida este regime, estes sacrifícios todos com o sacrifício de Jesus na cruz. Quando ele foi crucificado, ele foi o único sacrifício que mais agradou a Deus. E com esse sacrifício e com a última ceia, ele estabeleceu a nova aliança, um novo regime, uma nova lei. Houve uma mudança na lei, sim, e essa mudança quem fez foi o próprio Jesus Cristo. Deus, através de seu Filho. Nova aliança, não se sacrifica mais animais de jeito nenhum. É até crime. Então, vamos sacrificar o quê? Vamos oferecer a Deus o quê? Nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, em sacrifício vivo, santo e agradável. Tem que ser santo, tem que ser agradável a Deus. Para ser santo e agradável a Deus, o jejum, por exemplo, tem que ser feito em segredo. Senão, não é santo e não é agradável a Deus. E se não for santo e agradável a Deus, não tem valor nenhum. É inútil. Você vai penar, vai sofrer com o jejum, pode fazer 7 dias, 10, 20 dias, e quanto jejum você quiser fazer. Se você publica, faz publicidade, fala para todo mundo, você vai se perder e não vai adiantar de nada. É uma lástima, uma grande ilusão. Agora, se você faz em segredo, se você faz do modo agradável, santo a Deus, daí sim, você recebe recompensas aqui, fortalece seu espírito, seu caráter, sua alma, você se purifica, recebe mais conhecimento da palavra de Deus, dos mistérios de Deus. Sim, você recebe, como Daniel no capítulo 7, no vídeo anterior, que nós pregamos sobre isso. Daniel capítulo 7, versículo 2, ele fez um jejum de 21 dias, 3 semanas, parcial, evitando o vinho, a carne e os alimentos deliciosos, comendo um alimento simples. Tem pessoas que fazem um jejum, por exemplo, com uma refeição só por dia, durante 3 dias, 4 dias, uma semana. Tem gente que faz até mais. Tem pessoas que fazem 2 ou 3 vezes por semana, uma refeição só,
E aquele dia é dia de sacrifício. Quarta e sexta, ou segunda-feira também, ou um dia na semana, não importa. O que importa é que você faça. Você precisa fazer. Faz parte da nossa vida espiritual, faz parte da nossa santificação, purificação. Porque o jejum, irmãos, quando ele é agradável a Deus e é feito em segredo, e você é uma pessoa sincera diante de Deus, se esforça em ser uma pessoa sincera, um cristão verdadeiro, o seu jejum é em segredo, você se fortalece muito, mortifica a sensualidade, principalmente os desejos maus da carne, que combatem, militam contra o nosso espírito, para nos fazer pecar e se afastar de Deus. Para nos tornar impuros. Sim, nos fortalece contra o pecado do adultério, contra o pecado da fornicação e de todo tipo de pecado de imoralidade sexual, que é o que mais contamina e corrompe a face da terra. O orgulho, a soberba, a imoralidade sexual, a falsidade, a avareza, o amor a dinheiro, a mentira, são os crimes, as abominações que mais condenam os seres humanos aos infernos. E, no juízo final, ao tanque de fogo. Isso tudo está registrado na Bíblia Sagrada e você precisa saber estudar a Bíblia para conhecer a doutrina de Cristo. Se você não conhecer, não aprender, não compreender, não entender, como você vai cumprir? Como você vai herdar o reino dos céus se você não seguir esta doutrina deste super livro, Educação do Reino de Deus para toda criatura, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mas é preciso entender, compreender, aprender e pôr em prática. Não podemos ser só ouvintes. Só ouvintes da palavra, como a maioria estão sendo, vão se perder, infelizmente. Vão se perder. Torna-se difícil cumprir, torna-se difícil guardar e cumprir, torna-se se você não tiver uma disciplina espiritual. Você precisa ter uma disciplina espiritual na sua vida, de oração e de jejum, estudo da palavra de Deus, que é a base, a coisa mais importante na vida de um cristão. Sim. Por isso, irmãos e irmãs, a importância muito grande desse ensinamento que você está recebendo, porque muita gente não prega isso e não ensina isso que eu estou falando para você. Quase não se ouve um sacerdote, um pastor ou algum pregador falar a respeito desse assunto profundamente, em detalhes, do jeito como eu estou falando nesses vídeos. Em detalhes, profundamente, o conhecimento da palavra. Leem, estudam, passam por cima e não guardam, não cumprem. A palavra de Deus é para se guardar no coração, assim como as pessoas guardam dinheiro. Trabalham para ganhar dinheiro, a fim de pagar as contas e comprar alimento. Vão jogar fora? Não. Eles guardam, você guarda no bolso, no banco, para fazer uso. Muito mais a palavra de Deus. Você tem que guardar aonde? Não é só na cabeça, é no coração, está no peito, no coração. Você tem que guardar no coração com todo o cuidado, para não perdê-la. Então ela vai produzir muitos frutos de virtudes importantes que todo cristão precisa. A virtude da humildade, a virtude da mansidão, da paciência, a afabilidade, da fidelidade, da bondade, da caridade fraterna, o amor ágape, a caridade, o amor ágape. Tudo isso, meu irmão, e muito mais, justiça, o direito, não da Constituição desse mundo, a justiça e o direito da Constituição do Reino de Deus, que está aqui no capítulo 5, no capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Esses 3 capítulos que não tem todas as palavras que estão aqui, não estão nos outros evangelhos. Algumas sim, alguns textos estão em Lucas, em Marcos, em João. Mas aqui em Mateus é todo especial esse catecismo,
como nós falávamos lá no primeiro vídeo, da importância desses 3 capítulos. Você precisa estudar para entender, compreender, aprender e colocar em prática. Esses 3 capítulos faz qualquer pessoa se tornar irrepreensível, santificada, uma pessoa apta, uma pessoa preparada para o reino dos céus. Porque nós não somos deste mundo, nós somos de uma pátria celeste, nós não somos dessa terra, meu irmão. Você não é deste mundo. Tudo que você tem, possui, seus filhos, sua vida, não pertence a você, pertence a Jesus Cristo. Deus Pai, Criador dos céus, da terra e do universo, visível e invisível, Ele deu, entregou tudo nas mãos do Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. Colocou um trono do lado dele, do lado direito, um trono. Tinha só o trono do Pai. Agora nós temos o trono do Filho, o trono do Pai e o trono do Filho, Jesus Cristo. E Jesus recebeu toda a autoridade, todo o poder para governar. Recebeu de Deus, conforme o Salmo 2, e no Salmo 109, numa tradução, e em outra tradução está no 110, que fala do Filho, Jesus Cristo. Ele recebeu de Deus por herança tudo e todos. Todos nós, tudo que nós temos, seja rico ou seja pobre, pertence a Jesus Cristo. Você não é dono de si mesmo. Seus bens, seu dinheiro, suas coisas, chácara, fazenda, empresa, tudo que você tem não pertence a você. Nem os seus filhos pertencem a você. Seu pai, sua mãe, não. Todos nós fomos entregues a Jesus. Ele é o Senhor. Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Messias, o escolhido, o predileto. Ele é o maior, é o melhor que pisou nessa terra. Nunca houve nem antes e nem haverá depois ninguém como Jesus Cristo. A palavra de Deus, o verbo de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Sim, se fez homem e habitou no meio de nós, através de uma mulher, Maria, que na língua deles é Miriam. Sim, por meio desta mulher veio o Filho de Deus. Filho de Deus, não de José. José era um cuidador. José foi colocado do lado de Maria como um pai, para cuidar do menino, para cuidar também de Maria, dela e da criança. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos e irmãs, jejum é muito importante. Faça o jejum. Faça o jejum pelo menos 2 vezes na semana, na quarta e na sexta-feira. Sim, faça o jejum. Faça até meio-dia. Coma só pão com água, ou não coma nada, só beba água. Meio-dia você almoça, depois toma um café da tarde, depois vai mais adiante. Toma água. Não toma refeição de manhã. Não toma almoço, não come. Aí você faz isso no final da tarde, antes do pôr do sol ou depois. Cada um vê como pode fazer, mas faça em segredo. Você que nunca fez, tente fazer. Traz até saúde. Saúde física. Sim, a medicina, a ciência, a biologia, os médicos dizem, traz até saúde física, mas não é esse o nosso primeiro interesse. E não é esse o nosso interesse. É buscar saúde física, fazer jejum para buscar saúde física. Não. Mas é saúde mental, espiritual, saúde da alma, saúde social, saúde emocional, saúde espiritual, primeiro. E você ganha também saúde física. Sim? Deus abençoe você, sua família, e que derrame muitas graças e bênçãos e cure você de toda dor, enfermidade e doença. Sim, seja liberto de toda influência maligna e todo o poder do mal. Eu expulso da tua vida toda enfermidade e toda doença, em nome de Jesus Cristo. Amém.